Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, a live do Senhor. A live não é minha. Eu costumo orar e dizer a Ele: Senhor, essa live é tua. Então, o Espírito Santo esteja neste ambiente. Seja bem-vindos a mais uma leitura. Hoje iremos dar continuidade ao livro de Atos. Faremos a leitura do capítulo 27. E amanhã será, eu acho que amanhã é o último capítulo do livro de Atos. Então amanhã a gente finaliza esse livro de Atos que eu costumo dizer, que eu digo, né, que muitos dizem que é o livro de Atos do Espírito Santo, que é onde se deu início o ministério de Jesus, né, através dos apóstolos, através de Paulo. Então, vamos orar para começarmos a live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais esse dia. Um dia único, um dia abençoado, um dia que o Senhor preparou, personalizado para cada um de nós, para cada um dos meus irmãos. Abençoa a vida desses que estão ouvindo, desses que irão ouvir, desses que estarão aqui comigo online. Pai, abençoa para que o nosso entendimento, para que as nossas mentes se abram para receber a Tua palavra e encha o nosso coração de amor, enche o nosso coração de sabedoria para guardar a Tua palavra, porque é no nosso coração que devemos guardar a Tua palavra. Abençoa, Pai, esta live, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos começar? Vamos começar mais uma live. Uma canetinha. Capítulo 27, verso 1, assim diz o Senhor. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Guardem essa informação. Entregaram Paulo entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Então aqui Paulo está indo para Roma para estar diante de César, junto com outros presos. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegaram a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Então Paulo sempre tinha amigos em todos os lugares, amigos, discípulos, e a gente nota que a palavra ela estava em todo lugar, estava se espalhando. Então Paulo tinha muitos discípulos e muitos amigos em todos os lugares. Partindo dali, navegando ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir
por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, a obediência tem ventos contrários. Mesmo em meio à obediência, existem ventos contrários, como diz aqui, ó, no versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos a imediações de Cnido, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Então, o que a gente observa é que eles estão obedecendo, estão indo em direção a Roma para estar com César, eles estão obedecendo, mas às vezes, mesmo a gente obedecendo, a gente seguindo a voz do Senhor, existem ventos contrários. Em meio à obediência, existem esses ventos contrários. E a gente tem que entender que isso não é porque Deus quer que soframos, quer que passamos, não. É porque às vezes as coisas não são de acordo com o que a gente acha que vai acontecer, e sim com a vontade de Deus. E a gente precisa entender que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, quando a gente vê aqui nesse versículo que houve uma dificuldade, que os ventos chegaram, e os ventos contrários navegaram ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, ali já começou a haver ventos contrários, mesmo na obediência deles. Continuando. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, eles fizeram tudo com muita dificuldade, mas conseguiram chegar. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, então a gente vê aqui que Paulo fazia jejum o tempo inteiro, Paulo estava lá jejuando. Então ele fala aqui que passando o tempo do dia do jejum, Paulo aconselhou dizendo, Paulo vai falar agora para eles de forma profética. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Gente, aqui a gente observa que na grande maioria a gente dá mais ouvido às pessoas, dá mais ouvido às nossas vontades e os nossos desejos do que a Deus. É o que eu observo nesse versículo 11, em que o centurião ele não deu crédito ao que Paulo estava dizendo. Ele estava dando crédito ao piloto, né, ao mestre do navio, ao que Paulo dizia. Então a gente precisa, gente, entender que nem sempre os especialistas, aqueles que são PhD em alguma coisa, em alguma área da vida, PhD em qualquer coisa, que são especialistas, literalmente falando, né? Vão estar certo. Mas sempre os que ouvem a Deus, na realidade, a gente pode perceber que estão certos. Eu não estou querendo dizer com isso que, por exemplo, um médico dê um diagnóstico, a gente precisa ouvir o diagnóstico do médico, a gente precisa buscar tratamento, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. Porque às vezes
Deus, Ele nos fala com, com clareza aquilo que tanto queremos ouvir, mas a gente não dá voz a Ele, a gente dá voz a outra pessoa, a outra situação. Então a gente precisa aprender a não colocar a nossa, já falei isso várias vezes aqui, a não colocar a nossa confiança nos especialistas, né? E sim em Deus. Eu costumo dizer que, agora falando de uma forma geral, a gente não pode colocar as nossas expectativas em ninguém, em nada, no homem. Não, não, a gente não pode. Porque na maioria das vezes nós iremos nos frustrar. Então a gente precisa colocar as nossas expectativas, a nossa esperança em Deus. Então vamos aprender a ouvir, a silenciar e ouvir o que Deus tem para nos falar. Só há um jeito de ouvirmos a voz do Senhor, lendo a palavra, conhecendo mais dele. Ele fala conosco através da palavra. À medida que você lê a palavra, você se torna mais íntimo dele. Então, essa é a receita, não existe outra. E confiar mais na voz de Deus é o que devemos fazer. A gente precisa confiar mais no que Deus fala com a gente do que naquilo que a gente está vendo. Porque às vezes a gente acha impossível, porque a gente está vendo determinada situação de uma forma. Mas lembre-se, Deus vê de outra. Deus sempre vai ver a situação de uma outra forma. Então a gente não pode confiar nos nossos olhos. A gente precisa confiar na voz de Deus. Amém? Olá, Mônica, seja bem-vinda. Então, a gente aprende nesse versículo 11, que a gente não pode colocar as nossas expectativas, a nossa confiança nos especialistas. A gente precisa ouvi-los, sim, mas a última palavra, a voz tem que vir do Senhor. Essa é a última palavra. Então, quando Paulo aqui avisa que a viagem ia ser trabalhosa, que iria acontecer prejuízo, mas queria ser só na carga, eles não deram ouvido. O centurião não deu ouvido e preferiu ouvir a voz do piloto e ao mestre do navio. Continuando. Porém, vou repetir o versículo 11. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Vejam que Paulo havia avisado que eles iriam ter prejuízos, que eles iriam ter problemas na viagem, mas o centurião não ouviu.
Então, olhem o relato, olhem o que está acontecendo. Tendo içado o bote, os marinheiros... Desculpa, verso 15. Vou ler do verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros, usando de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação dos navios. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, bateu uma tremenda tristeza naquele povo. Então, a tristeza toma conta de todo o navio. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, do meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Paulo tinha avisado a ele, né? Ele tinha feito aqui de forma profética, falado com eles que eles iriam ter problemas na viagem, mas eles não ouviram. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Gente, é tremendo a gente ver que, olha como Deus tem um propósito para tudo, né? Mesmo todo mundo obedecendo, fazendo tudo direitinho, Deus permitiu que aquela tempestade acontecendo, Deus permitiu a ida de Paulo para Roma, para o encontro de César, o seu julgamento, para que ele tivesse oportunidade de ganhar mais almas, de evangelizar. Então, para tudo, debaixo do céu tem um propósito. Creiam nisso. E ele diz isso, olha, e ele diz isso aqui. Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. É tremendo a gente ler isso, né? E Paulo leva aí esperança para esse povo que estava muito triste, que estava abatido. Quando Paulo começa a falar, esse povo volta a ter, volta a ter esperança. E ele fala que ninguém vai morrer porque eles estavam junto com alguém. Olha como é forte isso. Ele fala que ninguém vai morrer porque estavam juntos com alguém que vive o propósito de Deus. É tremendo isso. Ele diz aqui no verso 24, é preciso, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça,
lhe deu todos os que navegam com você. Então, Deus deu aquelas pessoas para que Paulo falasse da ressurreição, falasse do Evangelho, que essa era a intenção de Paulo, e fala também, né, de que ninguém vai morrer, porque todos ali estão com alguém que vive o propósito de Deus. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Então, acontece que toda vez que a gente obedece, porque todos nós temos um propósito, mas a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito. Orar a Deus, perguntar a Deus e obedecer a esse propósito. E Paulo é obediente em todo o tempo, ele não questiona, ele não se desespera, ele não se entristece, ele obedece. E ele faz exatamente o que Deus manda. E aqueles que vivem o propósito de Deus, que seguem à risca o propósito de Deus, são abençoados. E eu não sei com você, comigo, muitas das vezes, a gente quer estar perto de alguém cheio da presença de Deus, a gente quer estar perto de um irmão cheio da unção, porque é bom, mas é bom a gente ouvir pessoas que tenham mais, sejam mais maduros espiritualmente. E é bom a gente estar ao lado dessas pessoas. É bom a gente conviver com essas pessoas. E aí a gente vai seguir o exemplo dessas pessoas, né? Porque quando você convive com alguém que professa a mesma fé que você, que tem o mesmo entendimento que você, que vai alimentando, né? Vai te dando de capacidade de entender, de querer conhecer mais e mais ao Senhor. Então, aqui Paulo está dizendo, né, que quando a gente anda com alguém que segue o propósito de Deus, na maioria das vezes, nós também seremos abençoados, sempre. Entende? Sempre a bênção virá até nós. Verso 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. A crise, gente, era grande. E a oportunidade que Paulo tinha de pregar o Evangelho também. Então, ali, Paulo aproveitou da situação para pregar o Evangelho. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se, porque eles queriam fugir, eles queriam deixar o barco, jogaram o bote, mas Paulo os alertou que se eles não permanecessem no barco, a bordo, eles não iriam se salvar. E aí eles cortaram os cabos do bote e deixaram o bote se afastar, ficando no barco. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos
que se alimentassem, dizendo. Então, agora Paulo vai falar com o povo. Paulo pedia todo o tempo que eles se alimentassem, mas isso tinha um propósito, prestem atenção. Hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de partir o pão, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo do mar. Então, tinha um objetivo ali, o porquê que Paulo queria que eles se alimentassem, né? Precisavam jogar fora o excesso de peso de dentro do navio. Mas para isso o povo precisava estar alimentado, e essa farinha ia ser útil. Então, todo o povo se alimentou, e aí eles jogaram a farinha, o trigo no mar, aliviaram o peso do mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, lançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. Paulo havia falado que o navio ia sofrer danos. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, lembra daquele centurião que eu falei lá no início? Lá no início, o centurião chamado Júlio. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, olha, Deus ainda botou um centurião para salvar a vida de Paulo. Impediu-os de fazer isso. Ordenou que os soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quando os demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, ali houve um centurião usado por Deus para salvar Paulo. Então, o propósito de Deus está ali o tempo inteiro se cumprindo. Paulo foi para Roma num navio onde sofreu danos. Poderiam ter deixado todos morrerem, mas o centurião, com a profecia, porque Paulo teve uma palavra profética, eles não acreditaram na palavra profética de Paulo, então começou a ter esse problema com o navio, e o navio ia se perder totalmente, mas as vidas iam ser salvas, e esse centurião foi usado por Deus para salvar a vida de Paulo. Porque a gente pensa, a intenção do povo o que era? Era que Paulo morresse, era matar Paulo, porque estavam acusando ele de blasfemar. Então, poderiam ter deixado, né, Paulo morrer, mas não, o centurião foi usado por Deus para salvar Paulo. Então, gente, o que eu aprendo na leitura desse capítulo é que quando estamos vivendo o propósito de Deus, Deus
nos garante a vitória. É isso que eu aprendo em cada leitura do livro de Atos. Eu aprendo mais sobre o ministério dos apóstolos, né? O ministério de Paulo, o ministério dos discípulos, porque a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, mas totalmente, não é colocar só uma parte e pedir a Deus, não, o Senhor não mexe aqui não, porque isso aqui é comigo. Não, gente. A gente precisa colocar toda a nossa vida, toda ela nas mãos do Senhor. Ele conhece o mais profundo do nosso ser, o mais profundo da nossa alma. Ele conhece a intenção do coração de cada um de nós. E a gente precisa entender que a nossa vida, ela precisa estar nas mãos do Senhor, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos tranquilidade em viver o propósito de Deus para nós. Porque quando a gente está vivendo o propósito de Deus, a gente precisa estar na presença de Deus. Quando a gente está vivendo o propósito de Deus, a gente tem a certeza de que Ele vai nos dar a vitória. Então, essa é a lição que eu tiro desse capítulo, porque não vão ser só dias fáceis, não vão ser só dias felizes, vão ser dias tristes, dias de tormenta, dias de angústia, mas quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, os problemas ficam mais leves, as angústias se transformam em paz, porque eu não consigo me ver mais angustiada com determinadas situações, porque eu vivi muito preocupada em resolver o meu problema real agora, né? Então eu ficava me questionando o que eu vou fazer para solucionar esse problema na minha vida. E aí você começa a questionar um monte de coisas, você começa a querer respostas de coisas que nem aconteceram lá na frente. Porque e amanhã, como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Então, quando você consegue entender que você precisa ser obediente ao Pai, entregar tudo nas mãos dele, deixar que ele dirija a sua vida, tudo fica mais fácil. Você obedecendo, vivendo o propósito, vivendo em santidade, as coisas caminham, as coisas andam. E aí você começa a não ser ansiosa, porque você sabe que Deus conhece tudo da tua vida e Ele sabe qual é o seu problema. Você pode até confessá-lo, porque devemos confessar, orar, falar do nosso problema ao Senhor. Mas Ele já sabe de tudo. Ele já sabe, você não precisa falar, Ele já conhece. Então essa certeza, essa garantia de que Ele conhece, de que Ele vai entrar com alguma providência, seja ela para solucionar o problema de imediato, ou seja ela para que você espere uma resposta. A gente precisa confiar. Então é isso que eu aprendo cada vez mais que eu leio a palavra, né? A obedecer, a entregar a minha vida, os meus problemas, as minhas alegrias, porque Deus tem que ser glorificado nas nossas alegrias e nas nossas tristezas. Deus tem que estar presente nas nossas vitórias e nas nossas derrotas. Então, assim, eu aprendi que mesmo eu olhando para a situação, porque os olhos
O que os nossos olhos veem não é o que Deus vê. Então, mesmo que os meus olhos vejam que não tem jeito, o que eu vou fazer? Não tem jeito. Deus diz, tem sim. E é essa confiança que a gente tem. Saber que o Pai está cuidando da situação. Saber que o Pai está na frente de tudo. E a gente vê, né, o quanto Paulo é usado. Paulo é usado desde o dia em que ele entregou a vida dele para Jesus. Desde o encontro dele com Deus. O tempo inteiro Deus o usa para levar o Evangelho. E é isso que Deus quer de nós também. Que sejamos discípulos dele. Que levemos o Evangelho para as nações, para as pessoas, para uma só pessoa. Ele dá tanto valor para aquele que fala do seu amor, que fala do plano da salvação, que fala da ressurreição. Ele dá o mesmo valor para o discípulo que prega para um só, para aquele que prega para multidões. Então nós somos discípulos de Jesus, precisamos levar a palavra para as pessoas com amor, exortando com amor, exortando com alegria. A gente precisa animar, exortar é animar, exortar é dizer para as pessoas da alegria que é estar na presença do Senhor, é dar testemunhos como Paulo fez da sua própria conversão. Às vezes precisamos contar para as pessoas de como aconteceu o nosso encontro com Deus, como Deus nos alcançou, porque é Deus que nos alcança. Isso às vezes é importante para essa pessoa que não conhece ao Senhor ouvir de nós. Então precisamos testemunhar também a respeito da nossa conversão, de como foi o nosso encontro com Deus. E falar, gente, falar do amor de Deus, falar do Evangelho, falar do plano da salvação e da ressurreição. Porque eu agradeço sempre ao Senhor nas minhas orações, pela minha casa, pela provisão, por minha casa ter o aconchego que eu preciso, a cama, o chuveiro quente. Eu agradeço sempre, mas por tudo que eu tenho, nada se compara à vida eterna. A vida eterna. Nada se compara à minha moradia no céu com Jesus. Então, tudo que eu tenho aqui, nessa terra, aqui nesse mundo, nada é tão grande, nada é tão maravilhoso do que a certeza de que um dia eu vou estar no céu junto com Jesus, junto com o Pai. Então, lá é a minha morada definitiva. Então, aqui é só, eu estou assim, hospedada aqui por um tempo, entende? Então, a gente precisa entender que a gente precisa, sim, de um teto, a gente precisa de alimento, a gente precisa de roupa, mas a gente não tem que colocar isso como primeiro lugar em nossas vidas. E tudo que me é dado não foi com a força do meu braço. Tudo que eu tenho foi me dado por Jesus. Ele me capacitou para que eu tivesse uma casa, para que eu tivesse roupas, para que eu tivesse alimento. É Ele que provê tudo isso. Mas para isso a gente precisa ser fiel também a Ele. Da mesma forma que Ele nos é fiel, precisamos ser fiel ao Senhor. Essa é a maior prova do nosso amor a Ele. A fidelidade. É a certeza de que tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que somos, veio dele, é dele. É dele. Então, a consequência
é a plenitude, é viver em plenitude do amor de Deus, é sentir esse amor transbordar na nossa vida. É o que eu sinto todo dia, esse amor transbordando em mim. E, consequentemente, você transborda para o teu irmão, para o teu familiar, para o teu marido, para o teu filho. E aí, eu não digo a vocês, gente, que a gente não erre, que a gente não peque, que a gente não tropece. Não, a gente não está isento disso. A gente é pecador, a gente vive nesse mundo caído, mas a gente tem uma coisa muito valiosa dentro de nós, o Espírito Santo, e ele nos incomoda quando a gente age de alguma forma que não agrada. E da mesma hora a gente é incomodado pelo Espírito Santo. E aí a gente tem essa vantagem, né? A gente vive na frente do ímpio, na frente do mundo por conta disso. Um ímpio, o pecador, está no mundo, não conhece a Deus e vive no pecado. A vida dele é pecar, 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 porque ele não conhece outra coisa a não ser o pecado. Mas quando a gente conhece ao Senhor e reconhece Ele como único e suficiente em nossas vidas, quando a gente aceita Ele na nossa vida, deixa Ele entrar e tomar conta e dirigir a nossa vida, a gente passa a viver em obediência e em santidade. A santidade é um processo, a gente vai caminhar em santidade até a volta dele, sempre. Então, caminhar em santidade é muito bom, porque você conhece o pecado. Então, você peca e, ao mesmo tempo, você entende que está errado. Está errado. E aí o Espírito Santo trabalha em você, para que você não venha fazer de novo. Então, é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer. Esse mundo não conhece o Senhor, mas a gente precisa se fazer, fazer com que eles venham a conhecer, porque se você tem essa maravilhosa graça que foi derramada em você através do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, você recebeu o seu perdão pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. O nosso irmão que é pecador também merece conhecer o Evangelho, também merece conhecer as boas novas. Ah, mas a gente fala, mas o irmãozinho continua não querendo ouvir. Não importa. A palavra foi dita, a palavra foi professada. Então, o que nós falamos, eu creio que é uma semente. A semente foi jogada. E aí é o Espírito Santo que vai trabalhar. Entendem o que eu estou falando? E é isso que Deus faz com cada um. Fez comigo, fez com você, e óbvio que vai fazer com aquele que ainda não o conhece. Porque Deus quer salvar a todos. Deus quer ter essa intimidade com todos. Então é isso, gente. Eu espero que essa leitura, esses comentários, né, porque tem me abençoado, tem me edificado, tem me animado, tem sido grandioso para a minha vida. Eu espero que tenha sido para você também, que esteja sendo para você também. Eu estou desde 1º de janeiro de 2024 obedecendo o propósito do Senhor, que é fazer a leitura do Novo Testamento. Então, eu já cheguei até aqui no livro de Atos. Segunda-feira a gente começa o livro de Romanos. Amanhã a gente termina o último capítulo do livro de Atos e tem me edificado demais, tem me
tem sido um bálsamo para a minha vida, porque você vai descobrindo maneiras, formas, e a gente vai entendendo que Deus fala com a gente de várias formas, de várias formas. É só você estar pronto para ouvir. É só você se preparar para ouvir, porque a gente só vai ouvir a voz de Deus se a gente tiver intimidade com Ele. É como se fosse uma pessoa. Você não pode ter intimidade com uma pessoa se você não conhece. Essa pessoa não vai dizer nada para você. Entendeu? O que ela disser para você, você não conhece, você não tem intimidade com ela, mas com Deus não. Se você tem intimidade com Deus, se você tem um relacionamento com o Senhor, creia, Ele fala com você. Amém? Então vamos orar para terminar a nossa live. Obrigada a você, Cacau, Joseildo, Emanuel, Nádia. Muito obrigada por vocês estarem aqui online. Muito obrigada por vocês exporem um pouco do dia de vocês, do arte. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Leiam a palavra, leiam a palavra. Esse aqui é o nosso manual de vida. É o maior livro do mundo. É através dele que a gente é orientado, é discipulado, é exortado, é repreendido. É através desse livro. Leiam a palavra. Amém? Vamos orar para terminar lá. Pai querido e Pai de amor, gratidão. Gratidão por mais um estudo. Gratidão, Senhor, porque esse propósito que o Senhor me deu, usando a internet, glória a Deus, porque temos esse canal. Quando sabemos usá-lo, ele é grandioso. E estamos aqui usando para levar a Tua palavra, para glorificar o Teu nome. Pai, obrigado. Obrigada porque tudo que aqui é dito tem me ensinado, tem me ajudado e tem sido grandioso na minha caminhada de fé. Ah, Senhor, como é maravilhoso te conhecer mais e mais, saber dos teus propósitos, saber da tua vontade, te obedecer, conhecer, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Porque aos nossos olhos parece que não tem jeito, mas para o Senhor tudo tem jeito. E o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Obrigada, Pai. Obrigada por esses ensinamentos. Obrigada, Pai querido. Que nós absorvamos, que nós levemos esses ensinamentos não só para o nosso conhecimento intelectual, mas que nós guardemos essa palavra em nosso coração. Que a gente coloque em prática no nosso dia a dia essa palavra tão poderosa que é a tua. Obrigada, Senhor. Agora eu peço que o Senhor olhe para aquele povo do sul. Pai, todo dia eu clamo por esse povo e agora eu peço junto com meus irmãos aqui. Eu clamo por esse povo. Olhe, Senhor. Levante mais voluntários, pessoas que estão à frente de salvar vidas, pessoas que estão nos abrigos. Levante pessoas, Senhor, mais pessoas, porque aquelas que já estão cansadas, precisam descansar. Pai, ajude a salvar mais vidas. Cuide dos nossos idosos, das nossas crianças, das mulheres. Coloquem pessoas, Senhor, que levem o teu amor,
que levem um alimento físico, mas que também levem um alimento espiritual. Cuida, Senhor, de todos os teus filhos ali, naquele estado. Cessa aquela chuva, Senhor. Dê renovo a todos eles, dê esperança. Dê esperança a cada um. Nós sabemos, pela internet, pelos noticiários, da situação do Rio Grande do Sul, mas não temos noção verdadeira do que é estar vivendo aquilo lá. Senhor, tem misericórdia desse povo. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa a nossa nação. Entra, Senhor, com as suas misericórdias. Cura a nossa terra, Senhor. Cura a nossa nação. Ah, Senhor, abençoa cada um. Abençoa também, Senhor, os irmãos que estão aqui online. Aqueles que também precisam de alento, de ajuda, de provisão. Dê a eles, Senhor. Dê a eles aquilo que eles precisam, conforme o coração deles, Pai. Dê a eles paz, tranquilidade, provisão de alimento, provisão financeira, provisão espiritual. Dê a eles, derrama, Pai, porção dobrada do teu Espírito em cada um. É o que eu te peço, Pai querido. Cuida agora do nosso dia, da nossa saúde, cuida para que nós estejamos firmes em obediência e em santidade. Que nada nos tire o foco, que a gente não enxergue com os nossos olhos, os olhos da carne, que a gente enxergue com os teus olhos, os olhos do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a cada vez mais entendermos que a nossa vida tem que estar nas tuas mãos, que é o Senhor que tem que estar no centro da nossa vontade e ser o primeiro em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a termos fidelidade a Ti, a sermos fiel em tudo, em tudo. É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.